Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa novamente. A gente tem, a hora que vocês saírem ali, que vocês saem dos passes, tem vários recadinhos das atividades que a gente faz, se vocês quiserem dar uma olhadinha, às vezes vocês se interessam em fazer algumas. Então a gente tem colocado aqui na casa, em vários pontos, o que a gente tem feito, tudo que a casa tem feito, para que todos possam, se quiser, né, estar vendo e verificando e ajudando no que quiserem. Obrigada por mais um dia, então eu peço agora que todos fechem seus olhos, pensem um pouco em Jesus, para que possamos fazer a oração. Pedimos a Ti, ó Pai, abençoado Mestre, estejais conosco todos os dias, dai-nos o rumo de nossos passos, não nos deixais cair nas mesmas tentações, livra-nos, Senhor, de todos os erros, de todos os males, de todas as maledicências, que eu leve, como diz a oração, o Teu amor em todos os cantos, que Tu esteja em minha casa, com minha família, mas acima de tudo, que abençoe a terra e faça a Sua vontade e não a minha, pois sei que só Você conhece a verdade e que está comigo trazendo a paz, trazendo o amor. Não me abandoneis, momento algum, Senhor, e dai-me todas as forças e a luz para que eu veja os erros e entre no caminho da verdade, do amor e da salvação, da caridade que esteja em meu coração, que eu ame a cada irmão meu, existente aqui na terra, independente da sua localização, que eu ame de coração, que eu perdoe todos os erros, assim como os meus também quero que sejam perdoados, e que Tu esteja conosco, abençoando todos os nossos filhos e todos os nossos irmãos aqui na terra. Que assim seja. Hoje, na oração dessa noite, teremos a Ana, é uma trabalhadora aqui da casa, que estará falando Zaqueu. Que estará falando a palestra de Zaqueu e Jesus. Ela trabalha já há bastante tempo, está trabalhando bastante na casa, e hoje a gente tem essa honra de estar com ela. Que Deus ilumine, que os Espíritos possam estar iluminando a sua conduta, a sua palestra, para que a gente também possa absorver todas essas informações e, parte a parte, mudar o nosso caminho e o nosso coração. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Bom, como nós já sabemos, na Palestina, quando Jesus veio para cá, era um local que ainda acreditava em vários deuses. Eram poucos, na verdade era só os judeus que acreditavam em um único Deus. O restante era Deus do Sol, Deus da Lua e etc. E no meio disso tinha muitas trocas. Todo mundo, essas autoridades, os fariseus, os sacerdotes, eles trabalhavam muitas vezes pensando neles mesmos, alterando as escrituras. Eram raros os crentes sinceros. Por isso que a presença de Jesus foi muito admirada. Jesus, ele trazia de uma forma muito diferente um relacionamento de amor com um Deus bondoso, com um Deus generoso. E Jesus também ficava no meio dos doentes, no meio dos leprosos, e ele falava de um jeito doce, onde consolava. E o mais interessante para aquela época, ele não exigia, ele não pedia bens materiais nenhum. Era só a renúncia, muitas vezes a renúncia de si mesmo, dos seus erros, de cada um dos seus erros, né? Então, no meio dessa multidão que seguia Jesus, tinha um senhor chamado Zacarias. Zacarias, ele veio de Emaús
ele veio trazendo um vizinho que estava enfermo, ficou sabendo de um tal profeta, e assim que o vizinho foi curado, ele resolveu seguir Jesus. Não por causa da cura, mas porque ele era um homem já de idade, separado e não tinha filhos. Detalhe, esse Zacarias não é aquele mesmo antigo, tá? É outro. Esse é um discípulo. Então, ele já era de idade, ele tinha uma ex-mulher que ela o traiu e ela, segundo a lei, ele podia apedrejá-la. Mas ele não concordava com isso, ele perdoou, deu liberdade para essa esposa. Só que muitas vezes ele perguntava se ele tinha feito certo em perdoar, dar liberdade para ela. E quando ele conheceu Jesus, ele viu que ele tinha agido de maneira certa e isso consolou. Então, ele foi mais um no meio da multidão a seguir Jesus. Travou aqui. Zacarias, ele sentia muito, porque quando ele conheceu Jesus, Jesus já tinha acabado de separar, de selecionar os 12 apóstolos. Ele queria ter sido um, mas não deu. Mas mesmo assim, ele voltou para a cidade dele, junto com os vizinhos, com o vizinho. Ele vendeu, fechou a sapataria, ele era sapateiro, ele fechou a sapataria, fechou a casa dele, pegou a bagagem dele, nessa bagagem era apenas instrumento de trabalho, abandonou tudo e foi seguir Jesus. Então, era preciso ter muita coragem para abandonar tudo e seguir viagem. E Zacarias tinha essa vontade de aprender, essa vontade de ser melhor, por isso que ele fez isso. Às vezes eu fico me perguntando, muitas vezes hoje, a gente às vezes fica com vergonha de passar uma mensagem que fala sobre o Evangelho, que fala sobre esperança. A gente fica com vergonha de uma simples mensagem. Imagina a coragem que Zacarias teve. A multidão atrás de Jesus sempre aumentava. Muitos do que estavam lá queriam apenas a cura, um auxílio imediato. Mas mesmo assim, no meio de Jesus, no meio dessa multidão, tinha muitos como Zacarias, que estava ali apenas pela presença, tudo para aprender os ensinamentos de Jesus. Então, com o passar dos meses, já não tinha mais só 12 apóstolos, tinha muito mais seguindo Jesus, e até mesmo por causa da procura, vários doentes não podiam chegar até Jesus. Jesus resolveu fazer o grupo com os 70 apóstolos, com os 70 discípulos. Porém, antes, Zacarias conhece Josué, que assim como ele, tinha abandonado a família e tinha uma certa dificuldade com a família, por isso seguia Jesus. E ele conta, os dois têm um diálogo, que eles falam assim: olha, vocês lembram naquele dia da multidão, tinha uma senhora estava muito fraca, muito doente, ela chamava por Jesus, mas toda aquela multidão que estava em volta fingia que nem via ela. E eu tentei chamar Jesus por ela e ninguém me escutava. Aí eu lembrei de Jesus falando sobre a prece, porém eu não lembro aquela oração que ele nos ensinou, mas eu fiz uma prece simples, pedindo para que Deus olhasse aquela senhora que ali estava. Imediatamente, ao eu abrir os olhos, percebi a multidão voltando e Jesus indo de encontro com aquela senhora. Quando ele terminou de atendê-la, ela ainda continuava doente, mas ela tinha um brilho no olhar, uma alegria no rosto, que isso me deixou muito feliz. E Jesus, ao retornar ao caminho que ele estava seguindo, ele passou por mim e disse:
Josué, muito obrigado. Zacarias, eu estou chocado. Ele sabe o meu nome. E como será que ele atendeu aquela mulher? Será que foi a minha prece? Será que foi só isso? Bem, nós temos, Kardec traz para a gente no Livro dos Espíritos que uma prece, ela é sempre agradável a Deus quando ela é dita pelo coração. E uma prece, ela não pode mudar o percurso de cada um de nós, mas ela nos dá força. É como se fosse um alimento que a gente precisa comer, um arroz, um feijão, para a gente ficar de pé. É assim, é a prece. Então, Jesus, devido à necessidade, ele convoca os 70 discípulos para ir abrindo o caminho por onde ele irá passar, até mesmo falando sobre o Evangelho, que até mesmo naquela época não tinha a internet, não tinha o WhatsApp, e era de boca em boca. E Josué e Zacarias são escalados para ir juntos levar o Evangelho. Porém, antes de designá-los, Jesus diz para eles: a seara é ampla e há muitos sofredores necessitados. Todavia, muito pequeno é o número dos que se dispõem ao trabalho de acolhê-los. Por isso eu vos digo a todos vós: ide em nome do Pai. Eu vos envio como cordeiros para os meios dos lobos. Não carregueis bolsas que possam representar a cobiça. Na ausência de coisas valiosas que os encontrem, escutarão o valor de vossas palavras. Pedi acolhida nas casas humildes. Bendizei os seus moradores, e eu vos advirto que não será sem lutas que vocês haverão de voltar até mim. Regressarás até mim e apreciarei o vosso sucesso, contando as cicatrizes da vossa alma. E assim realmente foi. No dia seguinte, todos saíram rumo ao seu destino. Dos dois, o destino era Nazaré. E eles tinham aquelas dúvidas, pois até agora eles estavam com Jesus, eles viam tudo que Jesus fazia. E de agora em diante eles estariam sozinhos. E o que ia acontecer então? Nesse momento, Zacarias fala para Josué: Josué, eu quero falar sobre o reino de Jesus, mas eu não me sinto digno. Eu olho para mim, eu vejo meus erros, e eu tenho um que me atormenta tanto que eu não sei como começar. Ao mesmo tempo que eu quero estar aqui, eu não sei dizer como é que eu fui escolhido. E ele começa a contar que ele é comerciante. Na mesma cidade tinha um outro comerciante que era mesquinho também. Ele maltratava todas as pessoas humildes que chegavam para ele pedir auxílio. Porém, depois da viuvez desse senhor, os filhos não aprenderam nada bom. Os filhos pegaram todos os bens que ele tinha e o mandaram para a rua. Então, um dia, Zacarias trabalhando, e esse senhor chega até a porta dele. Ele corrige: chega não. Ele caiu de tanta fome, tão machucado que ele estava, ele caiu na porta do meu estabelecimento. Eu fui lá, dei um banco para ele sentar, e ele falou: olha, Zacarias, eu agradeço por você estar me dando um banco, que eu já tive nessa situação, nunca nenhum banco eu dei, então eu agradeço. Mas se não fosse abusar, você não tem um par de sapatos? Porque olha meus pés, eles estão machucados. Zacarias, nesse momento, ele lembra que ele, lá no fundo, vários clientes compravam um sapato novo e deixavam o velho para ele descartar. Muitas vezes ele reformava esses sapatos. Ele pega e fala: eu tenho. No que ele vai lá buscar, ele fala: mas eu vou ajudar esse senhor, ele mandou tanta gente para fora, não vou ajudar não.
ele chega lá na frente com um par de sapato usado, do tamanho desse senhor chama Absalão, e ele coloca o sapato na frente desse senhor. Esse senhor abre um sorriso e ele fala assim: olha, custam 2 moedas. O senhor fala: olha, Zacarias, eu sinto muito, eu não tenho como comprar. Se eu tivesse 1 moeda, eu teria comido. Eu não tenho como comprar. Então, a consciência dele falava: dá o sapato para ele. Olha o pé dele, cheinho de feridas. Ele está machucado, lava esse pé deles. Mas logo em seguida voltava aquele pensamento: não, ele está colhendo o que ele plantou. Ele não fez isso a vida toda dele? Deixa ele pagar. E assim ele fez. Ele falou: quer saber? Eu não vou dar. E nisso, aquele senhor sai e fala mais uma vez: Zacarias, eu te agradeço, porque você ainda teve a capacidade de conversar comigo. Eu nunca tratei alguém que pisou na minha loja assim. Te agradeço do fundo do meu coração. Mas pensando bem, eu tenho esse casaco que eu estou usando. Por um acaso o senhor não quer trocar esse casaco pelo par de sapatos? Zacarias olha para aquele casaco todo surrado, estava só um trapo. Era a única coisa que aquele senhor tinha para se proteger do frio. E Zacarias vem mais uma vez o pensamento: dê o sapato para ele. Zacarias fala: não, ele tem que pagar o que ele fez. Zacarias pega o casaco e esse senhor sai com os pares de sapato, com o par de sapato debaixo do braço, todo feliz, como se tivesse ganhado na loteria. E Zacarias fica olhando para ele mesmo, se agiu certo, se não agiu, porque o sapato ele tinha lá no fundo. E ele, de certa forma, estava agindo como esse senhor. E Zacarias conta essa história para Josué, chorando, morrendo de vergonha, que hoje ele tinha certeza que ele agiu errado. E o que ele queria era encontrar esse senhor e pedir desculpas. Mas, chegando em Nazaré era uma cidade pequena, mas ela era envolvida com abundante vegetação. Então, era uma cidade que todos os reis, esses que tinham mais dinheiro, eles tinham uma casa de férias em Nazaré. E como a Páscoa estava chegando, Pilatos estava à cidade para as festas. Então, chegando na cidade, eles não conseguem lugar para ficar, não conheciam ninguém, e eles percebem esse alvoroço por causa de Pilatos. A cidade em si era pequena, mas quando o governador estava, todo o comércio se movimentava, era empregos, era os palácios indo buscar as coisas para os governadores e etc. Então, eles lembram daquela senhora, da prece que Josué fez, e eles falam: quer saber? A gente aqui está mais difícil do que a gente imagina, vamos fazer uma prece. E antes de dormir, eles dormiram ao relento, eles fazem uma prece. Nessa prece, em seguida eles dormem, e ao dormir, eles são retirados do corpo e levado para um local que diz que esse local encantaria até o homem mais ruim daqui da terra, ficaria encantado com este local. Neste local, chega Jesus até eles e fala para eles que é no amor verdadeiro que se encontrará a chave que esclarecerá todos os enigmas da existência humana. Porque em cada sofredor podereis encontrar as marcas das próprias culpas, o peso das próprias dívidas, que são um sinal do vosso degrau evolutivo. Todos que estão na terra, nela se encontram, porque possuem defeitos semelhantes a do caminho.
E se alguns já tiveram a alegria de começar a ingerir a medicação, outros ainda precisam. E Jesus pede em cada pobre do caminho que ele possa estar vestido com um trapo ou com túnica dourada. Vejam o abassalão neles e leve até eles o amor de Jesus. Não era o que você queria, Zacarias? Você não queria o perdão de Absalão? Faça o mesmo com todos que você encontrar na rua, indiferente se sejam ricos ou pobres, doentes ou não. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, das perguntas 400 até 430 mais ou menos, fala sobre isso, sobre o nosso atendimento durante o sono, que ao dormir a nossa alma sai do corpo e nós muitas vezes nos encontramos em tratamento, em escolas e etc. Então, no dia seguinte, eles acordam mais felizes, eles vão até uma taberna pedirem emprego. O dono da taberna, ao ver se aproximando, ele acaba aceitando, porque os dois falam assim: olha, nós queremos trabalhar em troca da alimentação do dia. Se você der um prato de comida, nós estamos satisfeitos. Ele, pensando em lucros, ele fala: tá certo. Ele se chamava, eu me perdi no nome, Saul. Ele se chamava Saul. Ele fala: então eu vou ficar com esses dois aqui no quarto do fundo, porque eu preciso, a cidade vai estar cheia, eu vou precisar do serviço desses dois. E eles descobrem que ali naquela região, os governadores colocavam todos os doentes em um único lugar para não enfeiar a cidade. Era parecido como se fosse um mercado de dores, todos os doentes estavam lá. E à noite, após o trabalho, os dois se dirigem a este local. Chegando lá, eles novamente fazem uma prece, e ao acabar a prece, eles percebem um alvoroço, uma multidão, e no que eles vão olhar, tem caído no chão um senhor, e eles começam a socorrer esse senhor. E nisso, todos aqueles doentes, ninguém nunca tocaram neles, e os dois estavam tocando. Eles falam: escuta, ele é parente de vocês? Por que vocês estão mexendo neles? E Zacarias responde: ele é nosso irmão. Irmão? E vocês deixaram ele aqui morrendo de fome? E Zacarias explica que é irmão, somos todos filhos do mesmo pai. E nisso, ambos colocam as mãos sobre esse caído, faz uma prece. Esse, ao acordar, ele fala assim: eu estava sonhando que eu estava caindo, me machucando todo, e eu vi 2 estrelas tocarem no chão, chegando até mim. Depois dessa estrela, veio um sol, uma luz muito forte, e essa luz falava assim para mim: Caleb, o nosso pai te convoca para o seu reino de amor. Levanta e escuta as estrelas que eu te enviei, para que o teu espírito fosse salvo das iniquidades do mundo. Dito isso, essa luz desapareceu e eu acabei de acordar aqui no meio de vocês, não sei de mais nada. Nisso, então, Zacarias já começa a pregar, comparando o reino de Deus com a arca de Noé. Porque a arca, Noé foi convocado para fazer, ele chamava os homens para fazer parte, mas só entrou os animais. Porque os homens eram tão egoístas que não quiseram ouvir o chamamento de Deus. E ele fala: a oportunidade aqui agora é a mesma, Jesus está nos chamando. E todos nós somos convocados. Vamos ouvir. Então, muitos se emocionam, eles pegam Caleb, levam até eles, e eles tinham, Zacarias foi embora todo feliz que ele tinha encontrado o primeiro Absalão que ele prejudicou no passado.
Na noite seguinte, eles foram novamente, fizeram o evangelho. No final, eles abraçaram cada um dos que estavam ali. Com esse abraço, muitos aceitaram o convite de Jesus, a renúncia. No dia anterior, aonde eles trabalhavam, tinha uma multidão, tinha muita gente. E todos eles queriam saber onde estavam os milagreiros. O dono da estalagem falou: gente, mas que milagreiros, não tem ninguém aqui. E Josué e Zacarias explicam que quem fazia o milagre era Deus. Então, se eles quisessem ouvir o ensinamento, eram para ir na noite seguinte. Nessa mesma noite, uma das que está lá assistindo a pregação é Maria. No final, ela vai lá, olha para Zacarias, apenas com um sorriso, ela o abraça como em forma de agradecimento. E Zacarias fala que ele não sabia o que dizer com essa presença de Maria. E Saul, ele tinha ido junto, ele falou: agora é época de eu ganhar dinheiro, estou preocupado com o governador, o quê? Eu estou aqui com 2 milagreiros, eu vou ficar, rico aqui. Só que ao ele ver toda aquela transformação, ouvir as palavras, o evangelho, ele se sente tocado. E ele ele vai para casa, diferente, e ele fala: olha, é o seguinte, eu tenho um irmão que ele trabalhava comigo, ele me abandonou, arrumou uma mulher, voltou para cá, e em seguida ele ficou doente. Essa mulher veio aqui várias vezes pedir ajuda para ele. Eu ajudei no início, depois eu abandonei. E agora, com o ensinamento de vocês, eu me encontro em dívidas com esse meu irmão. Eu preciso, se vocês puderem ir comigo socorrer o meu irmão, eu ficaria feliz. E assim eles vão. Saul, Caleb, aquele senhor que estava caído, doente, Zacarias e Josué. Chegando nesse local, o irmão, chamado Cleófas, ele olha e fala: Saul, você aqui, eu já estou para morrer, o único local que eu tenho para morrer, você vem aqui para tomar a minha casa. E Saul explica que não, que ele veio para tratar do irmão. Nesse mesmo dia, eles cuidam desse irmão e vão embora porque eles precisavam levar o evangelho. E Cleófas fica com Caleb. Caleb passa a noite cuidando dele. Ao retornar no dia seguinte, o irmão já está praticamente curado. E a estalagem, a taberna que Saul tinha é incendiada, porque nenhuma dessas pregações estavam vários soldados. Muitos deles ficaram chocados com aquilo que eles falavam. Reino? Vai vir destruir o nosso reino? Onde já se viu falar umas barbaridades dessas? Então, eles saem, vão avisar os governadores. E nisso, um único soldado protege esses 3, Josué, Saul e Zacarias, e fala: olha, vai vir bomba aí, eu quero que vocês essa noite posem na minha casa, amanhã vocês procurem o caminho de vocês, porque eu me interessei pelo que vocês falaram, mas eu conheço o pessoal que eu trabalho e eles não aceitam. E nisso, antes de ser incendiado, Cleófas fala: olha, minha mulher, ela virou uma mulher da vida por culpa minha, eu tirei ela da casa dela, falei que eu daria tudo para ela, e no fim eu fiquei doente. Então, antes de ir, eu gostaria que vocês fossem comigo socorrer essa minha ex-esposa. Chegando lá, ao ela sair para fora, ela se assusta. Ela fala: o quê? Eu deixei um marido doente e agora tá os 2 aqui? Essa mesma mulher chamada Joana, era, agora com o nome de Joana, era Judite, a ex-esposa de Zacarias. E Zacarias fala: Judite, eu te perdoo,
porque graças a esse seu ato, eu pude conhecer Jesus e hoje aqui eu estou para seguir Jesus. Então eu te perdoo. E estava ali tanto para rico quanto para pobre. Falava, Zacarias contou da cura, mostraram as cicatrizes de Cleófas para Pilatos. E Pilatos ficou encantado. E ele ainda pergunta, fala assim, quanto que custa para entrar nesse reino de Deus? Custa alguma coisa? E eles explicam, para a gente ver como que era a tradição. Sempre para acreditar em Deus tinha que ter dinheiro. Para entrar no reino dos céus precisava de dinheiro. E Pilatos falou, olha, eu não vejo perigo no que vocês estão falando, na verdade eu até me interessei, só que eu não posso abandonar tudo por causa dos meus antepassados. Se eles acreditam em deuses, eu não posso abandonar tudo. Então eles voltam, Josué, Zacarias retornam com o encontro de Jesus, onde está todos em festa, conta como que foi a pregação de cada grupo. E no final, depois de alguns dias, Jesus chega a Zacarias, só os dois, só estavam os dois, e Jesus fala que, eu vou pular um pouquinho, para não perder, por causa da hora. Ele pega e fala assim, olha, eu sei que você esteve com Pilatos, eu sei que ele ficou interessado no reino de Deus, mas no momento realmente ele não pôde seguir. Então, Zacarias, eu peço que você esteja junto com Pilatos. Aconteça o que acontecer, eu quero que você cuide de Pilatos, que você fale para Pilatos sobre o meu evangelho. Zacarias, sem entender, aceita. Passa-se o tempo, vem novamente a Páscoa e tem o julgamento que todos nós já conhecemos. Jesus é julgado, Pilatos é contra, ele não queria que Jesus fosse crucificado, mas ele tinha o rabo preso, desculpa a expressão. Então o que ele fala? Ele fala, alguém fala, se a gente colocar um prisioneiro, pode ser que eles libertem Jesus, que tal? Pilatos ficou feliz e confiante que isso ia dar certo. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Nisso, Pilatos passou a ser preso, passou a ser visto com desprezo. Todos não aceitavam o que Pilatos tinha feito. E isso comprovava, porque Públio Lentulus, todo mundo conhece lá de há 2000 anos, ele estava lá em Nazaré a pedido do imperador Tibério. Ele desconfiava de Pilatos e ele fala, olha, vá, vigie Pilatos para mim, que eu preciso de provas que ele é corrupto. Eu sei, mas eu preciso de provas. Depois que Jesus é crucificado, como todos os discípulos, Zacarias e Josué ficam decepcionados, sentem-se inseguros, até que depois, no terceiro dia, eles indo a encontro de Simão Pedro, eles conversam com uma pessoa no caminho. Essa pessoa enche eles de esperança, e só depois que eles percebem que era Jesus que esteve com eles. Porém, enquanto isso, Pilatos, ao ele saber da morte do seu braço direito e amigo Sulpício, ele se revolta, ele quer se vingar, até mesmo vingando esse povo da experiência do julgamento que ele teve. Ele sai matando, destruindo tudo. E enquanto isso, Zacarias se vê entre a cruz e a espada, né? Que ele tinha feito uma promessa para Jesus. E aí? Eu vou seguir Jesus ou eu vou seguir esse cara? Então, depois de muito pensar, ele conversa com Pedro, Pilatos é preso e Zacarias resolve seguir Pilatos, então, cumprir a missão. Na prisão, Zacarias chega lá pedindo trabalho. Ele vê os soldados e fala, olha, eu sou sapateiro, eu posso consertar as botas de vocês por um valor simbólico e eu conserto aqui, vocês não precisam sair.
E nisso os soldados adoram o serviço dele. E com uns dias eles viram amigos. Zacarias vira amigo do chefe chamado Lucílio, e ele começa a falar sobre o reino de Deus. E esse Lucílio permite que Zacarias vá até a cela junto com Pilatos. Já fazia alguns dias que Pilatos estava preso sem conversar com ninguém, se sentia humilhado. E Zacarias chega até ele, primeiro cortando as unhas, o cabelo, depois foi limpando a cela, levando alimento, falando do reino de Deus. E quando o dono da pousada, quando o soldado descobriram que Zacarias estava ali a pedido de Jesus, aí que eles deixaram o caminho livre para Zacarias. Em um dia, Pilatos fala: olha, você me fala aqui tanto do reino de Deus, será que Deus é tudo isso que você fala? Esse Deus, ele me lembra um que eu escutei uma vez na Palestina. Mas pensando bem, foi você que falou para mim desse Deus na Palestina. E agora, esse mesmo Deus, ele tinha enviado um Jesus e eu deixei crucificar por culpa minha e você está aqui. Zacarias pede calma para ele e ele fala: olha, Zacarias, eu sei que você quer me ajudar e eu agradeço, mas eu quero que você vá, avisa para o seu chefe que manda as coisas para mim, avisa para ele que eu não sou digno. Fala para ele que eu matei um inocente. E esse inocente realmente não tinha culpa. E Zacarias fala para ele: mas Pilatos, quem me mandou, o meu chefe que me mandou até aqui foi Jesus. Pilatos fala: como? Faz 2 anos que ele está morto, como que ele ia te mandar aqui? E Zacarias explica. E isso aumenta mais a culpa de Pilatos. Nisso, Pilatos é julgado e ele é exilado. Chega o ano de 36, para fazer essa escolta para o exílio de Pilatos, Zacarias vai junto com Lucílio e passa-se 2 anos e eles na mesma mesmice, sem nada de diferente. Um dos soldados que estava junto com Lucílio, amando de alguém para matar Pilatos, ele fala: não consigo acesso a esse tal de Pilatos, eu quero voltar embora. No dia dele ir embora, já sem esperança, ele tem uma brecha e consegue encontrar Pilatos. E ele leva comida. E Zacarias, ao perceber, ele já vai correndo atrás. E ele chega bem na hora que esse soldado joga a comida no chão e fala para Pilatos: tá aqui a sua comida e a sua água, beba água. Na hora que ele fala da água, ele fala: tá aí, tem. Zacarias fala assim, automaticamente: Pilatos, eu peço perdão que todo dia eu que trago a comida para você, hoje não deu tempo, te peço perdão, mas eu queria abusar mais um pouco, me dá água, eu estou morrendo de sede, hoje eu não tive tempo de tomar água. Pilatos fala: você já me ensinou tanto, você já cuidou tanto de mim, meu único amigo, você acha que eu vou te retirar essa água? E dá água. Nesse momento, Zacarias olha para o soldado chamado Sávio e fala: Sávio, nunca esqueça dos ensinamentos de Jesus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nisso, dias depois, Zacarias falece. Pilatos e Lucílio ligam os fatos, porém já não dava mais para fazer mais nada, Sávio já tinha fugido, e isso aumentava a culpa de Pilatos, o remorso, porque como podia, ele se perguntava como que é possível aquele velhinho tão bondoso perder a vida por a minha culpa, um pecador. Que amor é esse que enfrenta a morte por causa de um criminoso? Daí,
Logo em seguida, Pilatos não aguenta e se suicida. Já no plano espiritual, Jesus pede para Zacarias uma entrevista e Zacarias, ao chegar de encontro de Jesus, fala: Mestre, eu peço por gentileza que eu vá cuidar de Pilatos. Jesus fala: mas por quê? Porque eu falhei. Como você falhou? Eu falei, se eu tivesse falado mais sobre o Evangelho para ele, tivesse mais tempo, ele não teria cometido suicídio, teriam entendido a chamada. E Jesus fala: mas você não teve culpa. E Zacarias fala: mas eu faço questão de ir. Então, Jesus finaliza falando assim: Zacarias, não te incomodes, vai e serve como te deseja. E saiba que era exatamente isso que eu ia te pedir, para você cuidar de Pilatos. E assim, por mais duro e difícil que sejam as nossas provas, as nossas dificuldades, em nenhum momento Deus está tão ocupado que esquece de nós. Se os nossos erros nos fazem parecer com Pilatos, nós devemos nos lembrar que um dia nós teremos essa transformação como de Zacarias. E que Jesus conhece cada um de nós pelo nosso nome. E que brilhe a nossa luz por onde a gente passar. Essa história está no livro O Amor Jamais Te Esquece. Ele tem uma sequência de livros, essa é a primeira parte, que acho que fala sobre o perdão, fala sobre o perdão e que muitas vezes nós temos dificuldades. Boa noite. Irmãos e irmãs, esta mensagem da noite que fala sobre o perdão, né? A resignação e a confiança na mensagem do Cristo, porque a mensagem do Cristo resume no amor, no perdão, e nós temos que seguir essa trilha para que nós possamos alcançar um dia um estágio como Zacarias alcançou. No princípio tinha suas dificuldades, mas no final da sua caminhada até a sua desencarne, ele se transforma. E essa é a proposta da existência de cada um de nós. É a transformação individual de cada um de nós. Então a mensagem de Jesus, como a doutrina espírita nos traz, ela é diferente das outras religiões. Porque conta fatos que aconteceram naquela época, que na Bíblia nós não vamos encontrar. No Novo Testamento nós não vamos encontrar detalhes, assim como essa doutrina traz para nós. Então hoje a Ana trouxe para nós uma mensagem de reforma íntima de um cidadão que no princípio ele tinha suas dificuldades, mas acompanhando os passos de Jesus, ele se transforma e se torna assim um guardião daquele que deixou Jesus ir para a cruz. Vê só a mensagem, o perdão presente, o amor. É isso que nós temos que transformar a nossa vida. Então nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos de hoje, primeiramente agradecendo a Ana, né, pela mensagem que ela nos trouxe. Nesse momento em que nos preparamos para retornar aos nossos lares, com certeza sentimos em nossos corações essa atmosfera de amor, essa vibração de paz, de harmonia, essa lembrança que a Ana nos trouxe aquece os nossos corações, fortalece a nossa fé, a nossa confiança, a nossa determinação no bem, porque sabemos que não estamos só.